E aí, pessoal do nosso canal, hoje eu tô com um convidado muito especial, meu pai, e a gente veio falar um pouco sobre um tema diferente, sobre moedas. A minha família tem uma tradição de colecionar moedas, e essa tradição veio lá do meu avô. E hoje eu vim mostrar um pouquinho dessa coleção que a gente tem, como funciona a história da moeda, e eu convidei ele para poder estar compartilhando com a gente. Legal, legal. Obrigado por ter me convidado, porque na verdade eu não sou um colecionador de moedas. Essas moedas pertenceram ao meu pai, o avô da Raquel, que guardou essas moedas sem qualquer intenção de colecionar, isso foi passando para os filhos, hoje está na mão minha, da Raquel, e a gente já está montando um álbum para o Vinícius, que é meu neto. Então a gente espera que futuramente essa tradição se preserva. E junto com as moedas, por que colecionar moeda? Porque a gente trabalhar com moeda. Tem pessoas que gostam de trabalhar com moeda por causa dos seus valores financeiros que tem. Eu comecei a gostar de moeda principalmente pelo valor histórico que cada moeda tem. Valor diferente, né? Toda moeda ela tem uma história. Quer dizer, o que conta o valor da moeda não é só a sua história. Por exemplo, uma moeda, como que ela é valorizada no mercado? Ela é valorizada pela cunhagem, ou seja, a quantidade de moedas que foi emitida pelo Banco Central. Quanto mais baixo, mais valorizada ela é. A cunhagem seria o quê, no caso? A cunhagem é a confecção da moeda. Como ela é feita? Então, é feito com equipamento, tem uma máquina que faz, tem uma pessoa que faz um molde dessa moeda, obedecendo os desenhos, técnicas, tudo mais. E ele faz um molde, e depois esse molde é passado por um equipamento que produz as moedas. E para emitir uma moeda, existe lei, tem que ter autorização do Congresso, tem que ter um monte de argumentos. E o que me interessa nessas moedas é toda a história, porque quando é emitida uma moeda, ela representa um momento político, um momento financeiro, uma situação de um país. E esse valor é o que me interessa muito. Porém, isso não é o que valoriza muito uma moeda. Uma moeda ela é mais valorizada pela sua quantidade de cunhagem. Ele veio pra fazer muita Temos bagunça, o nome dele é cachorro. Pela quantidade que foi emitida e pelo seu estado de conservação. Por exemplo, existe hoje principalmente 3 estados de classificação de uma moeda, que é MBC, que significa muito bem conservada, soberba e flor de cunha. A muito bem conservada é uma moeda que você pega no mercado que ela está bem conservada, ou seja, ela mantém todas as suas características normal, apesar de estar riscada, usada, tudo mais, mas ela mantém todas as suas características. A soberba é uma moeda praticamente nova que você pegou no mercado, mas ela mantém 80%, 90% de suas características assim, iniciais. Os valores são diferentes. E elas são, por exemplo, elas não têm risco, não tem, é mínimo o uso. E flor de cunha, que é uma moeda que nunca circulou no mercado. Mas como nunca circulou no mercado? Essas moedas são conseguidas diretamente no banco que a distribui para comerciantes, para especialidades. Aí se consegue essas moedas no banco, ou em sachê. Ou seja, então elas nunca circularam. Mas tem moeda que eu estava até vendo, que tipo, ela tem um valor muito além do que ela é, tipo a moeda de 1. Às vezes uma moeda de 1 vale muito mais do que a própria valor, né, que ela tem. Exatamente. Real. Por exemplo, como funciona? Por exemplo, isso que diz é a quantidade de moedas que foram emitidas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. A moeda de 5 centavos de real, 5 centavos de reais, ela é bem valorizada. Quando eu falo bem valorizada, é pelo valor dela. Ela vale no mercado de 80, 40, 50 reais. Por que ela tem esse valor? Porque ela teve uma baixa cunhagem. Se eu não me engano, por volta de 11 milhões. Ela teve uma baixa cunhagem, então ela tem um valor de mercado.
ela vale muito mais que moedas de 1820, 1830, que teve da época do Império, que teve uma cunhagem mais alta. Então, não é a antiguidade da moeda que dá o valor para ela. E sim, como disse, principalmente a quantidade de moedas emitidas e o estado de conservação delas. Uhum. Por exemplo, como eu estava voltando a falar da minha coleção, por que eu gosto? Claro que isso é uma coisa que a gente leva em consideração, mas eu gosto muito da história que tem por trás dessa moeda. Por exemplo, vamos pegar uma outra moeda, por exemplo, Centenário da Independência, uma moeda que foi emitida em 1922. A independência foi em 7 de setembro de 1822, portanto, 100 anos depois foi emitida uma moeda de mil réis para homenagear essa data, o centenário da independência. Porém, essa moeda ela foi emitida depois de 3 milhões e meio, mais ou menos, de moedas que tinham sido emitidas, se percebeu que ela tinha um erro. A palavra Brasil foi gravado por um erro de cunhagem, foi gravado com BB. E esse erro faz com que a moeda vale mais. Então, quando perceberam o erro, interromperam a produção, então ela teve uma baixa cunhagem, teve uma baixa produção. Então teve 3 milhões e pouco, é um valor muito baixo de quantidade de moedas. Isso. Então, por exemplo, essa moeda, aí se percebeu o erro e foi corrigido. Tinha ficado Brasil. Então ela foi corrigida para Brasil. E aí se emitiu mais 15 milhões de moedas. Então as moedas, esses 3 milhões e pouco de moedas, com a palavra BB, ela é muito valorizada no mercado. Tá? E por trás disso tem toda uma história muito grande. Não foi simplesmente um erro. Quem fazia a matriz dessas moedas, quando ela é lançada, era um italiano, era um funcionário da Casa da Moeda, e era um cara muito bem conceituado no mercado, era o chefe do setor, tal. E ele cometeu esse erro. Né? Então, quando se descobriu o erro, gerou uma polêmica muito grande, ele foi demitido, teve muitas confusões em cima disso, e se fez a correção. E ele foi demitido porque ele aproveitou a oportunidade para dizer que a Casa da Moeda não tinha condições de manter uma qualidade que pegasse esse tipo de erro. Tá? Então ele começou a levantar uma polêmica muito grande e, como ele era um cara muito bem conceituado, não era fácil demiti-lo. Com toda essa confusão, conseguiram e demitiram ele. E aí foi consertado o erro, a moeda foi emitida depois com a palavra Brasil, com BR, porém já era 1923. Ou seja, aí se emitiu o restante dessas moedas, mais 14, 15 milhões de moedas, em 1923, porém com a data de 1922. Entendi. Entendeu? Então tem muita história que envolve uma situação política, financeira por trás de cada moeda. Eu gosto particularmente disso. Lógico que tem que levar em consideração o estado de conservação da moeda e a quantidade de tiragem. Tá? Para ter uma ideia, eu vou mostrar um álbum de coleção para vocês. Um dos, né? Que você tem. Esse daqui é somente do real. O real foi emitido em 1994, na época ainda do Itamar Franco. O Fernando Henrique era ministro na época, mas ela começou em 1994. Então esse álbum é só de real até hoje. Eu não sei se dá para ver. Então tem todas as moedas do real de ano a ano. E esses lugares onde não tem moeda aqui são as moedas da comemoração das Olimpíadas. Essas abaixo. São as mais difíceis, pelo que eu estou entendendo. Tem algumas delas que são difíceis, outras não. E esses lugares vagos são moedas, porque esse álbum ele vai de 1994 até 2024. Então ele já tem espaço para deixar as moedas para os próximos anos. Certo? E tem algumas moedas comemorativas, ou seja,
tem muita história por trás disso. Esse é um dos álbuns, existem vários álbuns no mercado e você vai colecionando. Como você coleciona? Compra, você consegue no mercado, o que a gente chama de garimpagem. Você pode conseguir todas essas moedas, que foi o meu caso, e conseguir no mercado. Eu peguei essas moedas de troco, pedindo, trocando, coisa assim. Não é o valor financeiro, que não é grande. Isso não tem valor praticamente financeiro nenhum. Mas tem um valor histórico muito grande por trás disso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da loja, onde tem essas moedas que vende, né? Para colecionador. Aí eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Tá. Só mais uma coisa. As pessoas, a ciência que estuda a moeda chama numismática, que estuda a moeda e o dinheiro e medalhas. Existem várias lojas especializadas nisso. Tem moedas da época romana, tem muita coisa por trás disso. De nota também, né? Tem notas, cédulas, tem muita coleção de cédulas. Eu sou apaixonada pelas notas medalhas. Aquela que era de plástico, né? Ela está falando da cédula de poliuretano, que foi emitido em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil, que é uma nota de 10, e que tem um círculo de plástico no meio dela. E esse aqui é um livro é um catálogo onde tem todas as moedas desde 1818 até hoje, e tem seus valores de mercado. Isso se consegue em qualquer lojas do ramo, tem várias lojas, em São Paulo tem várias lojas disso, vários sites também. Vou deixar aqui embaixo também para vocês verem. Tá, e é isso. Só que tem muita coisa para falar de moeda, muita coisa. É um mercado muito grande. Se você quiser, eu posso estar trazendo ele no próximo vídeo para ele continuar falando sobre moeda e mostrar a outras coleções, porque esse daqui é só o início da coleção que a gente tem de moedas. Tem muito mais, eu posso estar trazendo aqui para vocês verem, até mesmo a moeda do vô, né? Tem aquele baúzinho, eu posso estar trazendo para vocês verem como que é as moedas. E é isso, pessoal. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Moedas, a gente não trabalha. As moedas raras, elas estão na mão dos colecionadores. As moedas que têm valor estão na mão dos colecionadores. Não tem jeito. Então ele trabalha mais com a moeda histórica. Por isso que eu falei que interessa muito o valor histórico. Por quê? As moedas que têm valor, os colecionadores, eles compram, pagam caro nisso e está praticamente na mão deles. Então, para nós, amadores, o que importa praticamente é a história, para não ter o valor financeiro, que não tem dinheiro para comprar uma moeda dessa, são caras e não é um intuito. Tá? Então, só dizer, por exemplo, se alguém pensar em ficar rico com moeda, não é o caso. Aí tem que virar um colecionador profissional e trabalhar como isso. É isso. É isso? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal sobre uma temática diferente do que a gente está acostumado a trazer para vocês. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Tchau. Então, você tinha comentado comigo que você ia fazer um desafio. Eu tô ansiosa, gente, porque o dia inteiro eu fiquei tentando descobrir qual é esse desafio, ele não me contou. E qual é? Vamos lá, vamos tirar essa minha curiosidade. Vamos lá. O desafio é o seguinte. Eu vou dar como exemplo uma moeda de R$1, mas vale para qualquer moeda. Vocês vão pegar uma moeda, deixar lá na posição correta, vão dar um giro nela, 180 graus, e a esfinge aparece de uma forma... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nessa posição horizontal ou vertical, ela é uma moeda diferenciada. E esse é o desafio. Quem conseguir achar, posta aí pra gente, para saber qual a dificuldade de encontrá-la. Tem. Circulando. Essas moedas, elas são poucas, porque ela é um erro de cunhagem. Então, por isso que esse é o desafio, para saber quem consegue encontrar uma dessas. Então é isso, gente. Obrigada pela participação aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, comente e até a próxima. Tchau!